Oremos, irmãos. Pai, santo é o Senhor, digno de todo louvor, adoração, e bendizemos ao Deus que é triuno. Agora, pois, que essas ofertas e esses dízimos glorifiquem ao teu santo nome, sejam utilizados com piedade, reverência, temor, tremor, compreendendo, meu Deus, que o seu papel é a expansão do reino de Deus, é fazer com que esse reino prospere na sua tarefa de proclamar as boas novas. Queremos pedir, portanto, que o Senhor abençoe a cada irmão que participou desse momento, que tenha feito com alegria, com disposição, com adoração, Senhor. Pois esse é um momento que deve ser vivido em adoração. Que não seja em nossas vidas algo mecânico ou uma norma religiosa, mas antes de tudo, que seja a expressão da nossa adoração ao Deus que nos mantém fielmente. Também abençoe aqueles que não puderam fazê-lo, que o Senhor derrame graça sobre as suas vidas. Se porventura temos tido um coração descrente, temos desconfiado da provisão do Senhor, se porventura temos sido negligentes, enche o nosso coração de temor, Senhor. Converta-nos do nosso mau caminho, para que amemos mais ao Senhor que aos nossos bens. É a nossa oração por meio de Cristo. Amém. Querem sentar, irmãos? Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João 20, de 24 a 31. João 20, de 24 a 31. Ao passo que vamos explicando o texto, também vamos fazendo a sua leitura. Melhor dizendo, nós vamos lendo o texto e vamos explicando, tá? Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo Redentor nosso. Amém. Vimos pela manhã, irmãos, que a ausência de fé, ela provoca em nosso coração temor. E não é temor de Deus, mas das circunstâncias. A ausência de fé cria um coração duro, ímpio, um coração que duvida de Deus. E nós vimos isso na ocasião dos discípulos. Primeiro, eles receberam a informação de Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado, correram até o túmulo, não vendo o corpo, então trazem essa informação. Jesus, por sua vez, finalmente aparece em um domingo, no mesmo dia da ressurreição, tá? Ele aparece em uma casa onde as portas estão fechadas, e ele então promove a primeira bênção depois da ressurreição: a paz que excede todo entendimento. Vimos isso no contexto imediato do texto que é o objeto da nossa reflexão, ou seja, todo o conteúdo que eu estou apontando está contextualizado no mesmo capítulo 20 do Evangelho, versículos de 19 a 22. Desculpe, capítulo 20, versículos de 19 a 22, corrigindo, exatamente isso. Então, Jesus promove a paz à vida dos seus discípulos, ele também dá a esses discípulos a missão a qual ele recebeu do Pai, ou seja, o envio que ele recebeu do Pai, ele estendeu aos seus discípulos. Então, os que pertenciam a Cristo deveriam proclamar agora a ressurreição. Eles deveriam fazer Cristo conhecido
dentre os homens. Para isso, vimos no texto pela manhã que Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo já andava com eles, porque Jesus estava com eles. Mas o próprio Jesus já havia anunciado que assim que subisse, o Espírito Santo viria para capacitá-los. Então, naquele momento, Jesus, sobre aqueles irmãos, ele sopra o Espírito Santo para que habite neles. Ainda o final da mensagem pela manhã tratou então sobre o apontamento que o Evangelho, ele anuncia a ressurreição, morte e ressurreição, salvação para todo aquele que nele crê, mas consequentemente, perdão de pecados. Às vezes alguns dizem assim, mas se eu pecar e morrer, eu não entrarei nos céus. E esses irmãos que pensam equivocadamente, eu não estou me referindo, obviamente, a esse rebanho, mas alguns irmãos de outras denominações, eles têm essa concepção, que se eles pecassem e morressem, eles perderiam o reino de Deus. E a alegação é, porque ninguém pode entrar no céu com o pecado, ou o pecado não pode entrar no céu. A segunda parte é verdade. Ninguém entra no céu com o pecado. O pecado não entra no céu. Pastor, então se o pecado não entra no céu, como então um crente que por acidente pecou e de repente morreu, entrará? Porque o pecado do crente já foi pago através de Cristo. Então, Jesus já pagou os pecados do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, aqueles que ainda no tempo nós não cometemos. Isso não é um aval para que alguém deliberadamente saia pecando, porque esse pensamento, ele não reflete a vida cristã. O pensamento que me refiro é o pensamento de achar que eu então posso viver deliberadamente. Isso não é o reflexo da verdade de Deus, porque um crente sempre vai lutar contra o pecado. E a pergunta é, por que ele lutará contra o pecado? Porque ele levará a sua vida perseverando na fé. E a fé do Evangelho o levará ao repúdio contra o pecado. Então, quando alguns irmãos dizem assim, no céu não entra pecado, nesse sentido estão certos. Mas erram quando interpretam que Deus depende da minha fidelidade para me salvar. Porque, irmãos, se fosse assim, ninguém seria salvo. Se Deus dependesse da minha fidelidade para me salvar, eu estaria perdido. Somos nós que dependemos da fidelidade de Cristo. E por ser Ele fiel, todo aquele que nele crê, já passou da morte para a vida. Saiu do lastro da condenação para a eternidade. Então, a mensagem do Evangelho, ela também proclama perdão aos homens. Nós saímos a proclamar e dizer, venham, conheçam aquele que é a fonte da água da vida, que é Cristo. Sejam saciados nele. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, naturalmente vamos enxergar nele o quê? O perdão. A cruz é o pagamento da dívida que tínhamos com Deus. A cruz é a quitação dessa dívida. Está consumado. Foi a última palavra da cruz. Jesus deu 7 palavras, proferiu 7 palavras na cruz. A última delas foi, está consumado. Ou seja, está pago. E aí mais à frente Paulo vai escrever o quê? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O mesmo Paulo vai escrever que quem nos separará do amor de Deus? Será a altura, a profundidade,
as coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aí eu te pergunto, é porque você é fiel? Como você deveria ser? Não. É porque Cristo é fidelíssimo. Cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Nesse texto, irmãos, como eu disse a vocês, a gente estuda o texto e a gente precisa meditar sobre ele. E esse texto, particularmente, me falou também muito ao coração. E eu gostaria que ele falasse ao seu coração. Ele começa no verso 24, dizendo assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Observe que no contexto imediato, Jesus aparece para os discípulos. Tomé não está naquela ocasião. Quando Tomé chega, então, dão um conhecimento a Tomé que vira um mestre. Mas ele descrê. A bem da verdade, ele duvida. Ele se recusa a acreditar na ressurreição. Verso 25. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, ele aqui é Tomé: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Daí nasce aquele ditado: eu sou como São Tomé, só acredito vendo. Certamente que esse ditado popular nasceu desse comportamento que nós acabamos de ler. Irmãos, nós estamos tratando aqui de um discípulo. Nós não estamos tratando de um homem descrente. Claro, aqui ele está descrente, mas nós estamos tratando de alguém que caminhava com Jesus. Tomé viu Jesus operar milagres. Tomé viu Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo. Tomé presenciou as ressurreições que Jesus operou. Ora, qualquer pessoa poderia pensar assim, e eu vou usar apenas a lógica. Bom, se ele foi poderoso para ressuscitar seu amigo Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva, ao qual ele tocou no esquife, no caixão, e o filho da viúva levantou, porque ele não poderia, ele mesmo, sair da sepultura? Irmãos, a incredulidade, entenda-se, incredulidade é falta de fé, ela cega. E o pior de tudo, ela não cega apenas o ímpio, porque a bem da verdade o ímpio já é cego. O ímpio já é cego. A bem da verdade o ímpio já é morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. Mas é possível que a incredulidade ela cause uma cegueira na vida daqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui de um homem que era discípulo de Jesus. Vejam o ciclo de descrença. Vejam só o ciclo de descrença. Quem foi a primeira pessoa a dar a notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Maria Madalena. Maria Madalena chega para os discípulos e diz: eu vi o Senhor. Eu lhe pergunto, eles creram? Não. Eles correram no túmulo para constatar, mas ainda não tinham visto Jesus. Então eles retornam, descrendo. Jesus aparece aos discípulos. A exceção era Judas Iscariotes, que havia suicidado, e Tomé, que não estava com eles. Jesus aparece aos discípulos. Foi a mensagem da manhã. Paz seja convosco. Sobre os discípulos traz uma missão. Sopra o seu espírito. Agora esses discípulos que outrora duvidaram de Maria Madalena, agora estão crendo.
Então chega Tomé, uma semana depois, e os discípulos dizem a ele: nós vimos o Senhor. Aliás, no mesmo dia, nós vimos ao Senhor. E Tomé não crê. Olha que curioso, não creram em Maria Madalena, não creram em 11 homens que caminhavam com, 10 homens que caminhavam com Jesus, a ponto de afirmar: se com meu dedo eu não tocar nas suas chagas, de modo nenhum eu crerei. O que Tomé está fazendo aqui é se recusando a crer. Aí você vai pensar assim: não, pastor, mas veja só, é porque Tomé sempre foi um camarada de coração duro. Talvez seja isso que ensejou a sua fala. Um homem rude, talvez. João capítulo 11, verso de número 16. João 11, verso 16. Vejam o que está escrito lá. Então Tomé, chamado Dídimo, esse Tomé aqui é o mesmo que está se recusando a crer. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós morrer com o Mestre. Vamos também nós morrer com o Mestre. A gente só se lembra de Pedro, né? De Pedro a gente se lembra: não, Senhor, por ti eu darei a minha vida. E aí Jesus replica: olha, Pedro, antes que o galo cante nessa madrugada, você me negará 3 vezes. O que é que Tomé está fazendo aqui? Tomé está dizendo: eu creio a ponto de morrer por ele. Não precisou nem Tomé morrer por Jesus. Bastou Jesus ressuscitar e Tomé não crê. Irmãos, isso traz uma lição, eu diria até assustadora para a nossa realidade. O que eu quero dizer é que você que é discípulo do Senhor Jesus, é possível que a sua descrença na providência de Deus esteja lhe causando um impedimento de enxergar a graça do Senhor. É claro que a cegueira a que me refiro, ela é espiritual. Nós podemos passar um período de cegueira espiritual. Não estou me referindo à salvação. Eu estou me referindo à vivência com Deus, a vivência de uma vida cristã. Comumente a gente atribui a incredulidade às pessoas de fora e não achamos ser possível um crente ser incrédulo. Eu vou dizer a vocês, é o que mais acontece. É a gente ser incrédulo com relação à providência divina. Por que será que Jesus disse: não estejam ansiosos por coisa alguma, quanto ao que vocês vão comer ou beber? Observem as aves dos céus. Elas não trabalham, no entanto, o Pai supre as suas necessidades, as sustenta. Vejam os lírios do campo. Eles também não costuram. Mas eu vos digo que nem Salomão, na sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Aí Jesus prossegue e diz: em lugar disso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Jesus está dizendo: olha, depositem no reino de Deus e na justiça desse reino, na prática das boas obras, na vivência do reino, a confiança, a dedicação de vocês. Não se preocupem, porque Deus acrescentará todas as suas necessidades. E se você for bem honesto, se você no mínimo tiver a hombridade de agir com honestidade, você vai admitir que o que você tem é mais do que o que você precisa. Pouca gente tem coragem de reconhecer isso.
Pouca gente tem coragem de reconhecer isso. Se você for olhar ao seu redor e você tiver uma consciência honesta, você vai perceber que aquilo que nós temos é mais do que aquilo que necessitamos. É mais do que necessitamos. Agora, só alguém que tenha hombridade para reconhecer isso. Eu não estou dizendo que o crente não possa passar por um período de escassez. Eu não estou afirmando isso. É possível que Deus, para tratar alguém, lhe permita algum momento de escassez. Jó passou por isso, e eu não estou fazendo doutrina no livro de Jó, mas eu estou apontando que Deus tinha um propósito muito claro com aquilo. É isso que eu estou apontando. E o grande problema, irmãos, é que nós também sofremos de incredulidade quanto à providência de Deus. A incredulidade é o ato de desmentir a providência de Deus. Você já parou para pensar nisso? A gravidade desse pecado é como se Deus dos céus estivesse dizendo: eu sou um pai que supre as necessidades dos meus filhos, mas nós da terra afirmando: eu não acredito no Senhor. Por não acreditar no Senhor, tomarei as minhas próprias providências. Irmãos, isso é arrogância. Suspeitar da providência divina, do cuidado, da graça, do amor, da misericórdia, suspeitar da boa ação generosa de Deus sobre a sua vida, isso é arrogância. Porque comumente, quando desconfiamos da providência de Deus, vamos buscar essa providência em outro lugar ou em outra pessoa. Ou não é assim? Ou não é assim? Quando de repente passamos por algum aperto, por que a nossa primeira atitude não é dobrar os joelhos, rasgar o nosso coração, clamar a Deus por socorro, pedir por compaixão? Não seria isso que os crentes deveriam fazer? Mas a primeira atitude é o quê? Como é que eu resolvo isso? Deixe-me ver a taxa de juros nesse banco. Será que fulano não pode me emprestar dinheiro para que eu possa pagar? Será que eu não posso procurar Beltrano? Observe qual é o nosso comportamento. Isso para não falar que muitas vezes subtraímos aquilo que é do Senhor. Sabe qual é a verdade? Porque temos medo que nos falte. Não seria incredulidade isso? Quando você tem medo que algo lhe falte, isso não é incredulidade? Que nome você daria isso? Será que teria outro nome para a gente atribuir ao comportamento do medo que algo nos falte, considerando que temos um Deus, um Pai celestial, que prometeu suprir as nossas necessidades? Irmãos, se isso não é incredulidade, o que seria? Se esse comportamento de Tomé não é incredulidade, no meu dicionário eu não encontro outro nome para atribuir. É incredulidade. A desconfiança do Senhor, acerca do Senhor, é incredulidade. E por que é incredulidade? Porque a fé não está presente. E eu queria trazer uma segunda lição aqui. Será que se Tomé estivesse presente com os discípulos na ocasião em que Jesus apareceu aos 10, ele não teria sido santificado com a presença de Cristo e não teria sido evitado esse pecado? Deixa eu lhe explicar. Ontem eu e o presbítero Davi fomos a uma reunião
e eu ouvi um dos melhores sermões que eu já ouvi na minha vida. O sermão foi um bálsamo para a minha alma. Me exortou, me chamou à correção, ao arrependimento, me humilhou, e disso só eu e Deus sabíamos enquanto o pastor pregava. Quando terminou, eu virei assim para Davi e disse: Davi, que sermão! E ele fez, concordando. Onde é que eu quero chegar? Se eu não estivesse ali, eu teria sido edificado? Não. Se eu não estivesse ali, eu não teria sido exortado, eu não teria me arrependido. Se eu não estivesse ali, eu não teria refletido. Se eu não estivesse ali, eu não teria sido pacificado. A perda das oportunidades de ouvir a voz do Senhor também nos causa incredulidade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu costumo dizer, irmãos, que nós temos o hábito de tratar o culto ao Senhor como qualquer coisa. É como se o culto ele não tivesse a devida importância que na realidade ele tem. Então, muitas vezes nós não nos importamos com o fato de deixarmos de ouvir a pregação que foi feita no culto. Talvez você nunca parou para perceber, mas cada vez que você despreza ouvir uma pregação bíblica, você está desprezando ouvir a voz do Senhor. Se Tomé estivesse com os discípulos, ele não teria proferido: eu me recuso a crer. Ele já teria crido. Ele poderia até ter pensado, mas esse pecado não teria se materializado. Esse pecado não teria sido consumado. Observem que curioso, irmãos. O crente, ele também sofre de incredulidade. Essa incredulidade não é com relação à salvação. Essa incredulidade é com relação à providência divina. É por isso que muitas vezes nos precipitamos, erramos, achamos que resolvemos com a força do nosso braço. E no final de tudo, tudo foi de mal a pior. E às vezes é bom quando Deus nos disciplina nesse sentido, porque quantas vezes nós não pensamos em algo, trabalhamos para aquilo, medimos milimetricamente, cuidamos de todos os detalhes, só nos esquecemos de uma coisa, de perguntar se era a vontade de Deus e orar a Ele. No final de tudo, tudo deu errado. Aí a gente pensa assim: meu Deus, tanto cuidado que eu tive e não se concretizou. E eu queria responder a sua fala dizendo o seguinte: louvado seja Deus, porque é exatamente nesse momento que Deus faz você lembrar quem é o Deus da sua vida. É nesse momento que Deus diz a você: não é você, a vontade é minha. É nesse momento, irmãos. Então, olha, cuidado, porque você que duvida da providência de Deus, você o faz justamente por deixar de ser alimentado pela verdade divina. Então, o que é que causa a incredulidade em um crente? Repito, a incredulidade quanto à providência divina. Primeiro, a ausência de fé. Ele se torna árido, ele se torna suspeito de Deus. Que absurdo alguém suspeitar do Senhor.
Tomé suspeitou e nós muitas vezes o fazemos também. Mas não é apenas a ausência de fé. A questão é, o que causa a ausência de fé? Eu vou responder por outro ângulo agora. Se a fé vem pelo ouvir, a ausência do ouvir ao Senhor causa a descrença no crente. Ou seja, causa a ausência da fé. É exatamente o que está acontecendo aqui. E é exatamente isso que acontece conosco todos os dias. Desprezamos a voz do Senhor, viramos as costas e os calcanhares para Ele, julgamos que as coisas de Deus não têm essa importância toda. Para quê? Eu perdi essa ceia, mas não tem problema não. Aí no mês seguinte, eu perdi mais uma ceia. E tem crente que já vai há 2 anos sem participar de uma ceia. Se você não participa de uma ceia, você está dizendo, eu não tenho comunhão com o corpo e com o sangue do Cordeiro. A ceia é a maior demonstração da comunhão do crente com Cristo. Demonstração visível, me refiro. Porque é na ceia que quando comemos do pão, estamos afirmando, eu tenho comunhão com o corpo e eu tenho comunhão com o sangue do Cordeiro. Foi o seu corpo e o seu sangue entregues à cruz por mim, que me deram vida. Ele me alimenta a alma. Quando você despreza isso, você está desprezando a comunhão com o Cordeiro. Quando você despreza o culto, você está desprezando o ouvir a palavra de Deus, o ouvir Deus falar. E o que é que você espera? Já não ora, já não lê a Bíblia, não ceia e não cultua. Como é que você espera ter fé? De onde você tirou isso? Veja só, o quadro é: não ceia, não ora, não lê e medita na Escritura, não cultua a Deus. Qual é o quadro que você espera? O quadro é um coração sem fé, consequentemente incrédulo. Resultado: desconfiança da providência divina. É exatamente isso que está acontecendo. Segue o texto, irmãos. Verso de número 26. Passados 8 dias, ou seja, uma semana após, aqui, essa situação aqui é no domingo seguinte à ressurreição, tá? Então, passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, observem que João está reafirmando aquilo que havia acontecido no dia da ressurreição. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. Por que não vocês? Ou eu li errado? Que a paz esteja com você. Ele já havia concedido essa bênção aos discípulos anteriormente. Observem o que diz o verso de número 19. A última frase: que a paz esteja com vocês. Ele já havia concedido a bênção da paz aos seus discípulos. Aí agora ele vem e diz: que a paz esteja com você. Isso ele faz adentrando a uma casa que por mais uma vez está com as portas trancadas, se dirige até os discípulos e faz essa afirmação. Então o texto prossegue e diz assim, irmãos, verso de número 27. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Quando Tomé proferiu essa questão, Jesus não estava.
Jesus não presenciou as palavras de Tomé. Mas quando Jesus chega até Tomé, ele diz: toque em minhas chagas, veja que sou eu, põe a tua mão do meu lado. Irmãos, Jesus não estava do ponto de vista visível, porque Deus é onisciente. Jesus ouviu aquilo que Tomé proferiu. E agora Jesus então vem e dá a Tomé a oportunidade de crer. No entanto, ele exorta. E aqui está a primeira exortação. Jesus traz duas exortações. A primeira delas está no verso de número 27. Olhem o que ele diz na parte B: não seja incrédulo, mas crente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que sensação você teria se eu, como pastor, estou me usando como exemplo, é um mero exemplo, chegasse para você e dissesse assim: você é crente de verdade? Certamente que você ia se ofender com isso. Você ia pensar assim: quem o pastor pensa que é? Ele acha que é mais crente que eu? Ou será que de repente ele soube de algo que o levou a me fazer essa pergunta? E eu entendo sua ofensa. Mas eu citei isso para dizer o seguinte: e se você ouvisse isso da boca de Deus? Não seja descrente, não seja incrédulo, seja crente, creia de verdade. Essa é a primeira exortação que Tomé recebe. Jesus corrige o comportamento de Tomé. Ele está dizendo: Tomé, o seu comportamento é um comportamento de descrente, quando você deveria ser crente em mim. E aí o texto prossegue, Tomé vai oferecer uma resposta a isso. Verso de número 28. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé aqui ele está reconhecendo a divindade do Senhor Jesus. Quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo: eu creio que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Aí alguém vai dizer: pastor, agora então finalmente o problema está resolvido. Jesus exortou, Tomé se corrigiu. Jesus vai exortar uma segunda vez. Observem agora, verso de número 29. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, Jesus está denunciando mais uma vez a incredulidade de Tomé. Ele está dizendo: Tomé, sabe por que você crê em mim? Sabe por que você está acreditando que de fato eu sou o Filho de Deus? Porque aqui Jesus está respondendo o que Tomé acabou de dizer. E o que ele acabou de dizer foi: ai meu Deus, Deus meu. A isso Jesus está respondendo: você creu porque você me viu. Aí ele vai nos trazer uma palavra, irmãos, que traz consolo ao nosso coração. Ele vai dizer: mais bem-aventurados são aqueles que não viram, porém creram. A salvação, ela não depende de ver Jesus. Ninguém é salvo porque viu Jesus. Os fariseus, os escribas, os saduceus, Pilatos, todos eles viram Jesus. Mas quem deles recebeu a salvação? Ninguém é salvo porque viu Jesus, mas porque pela graça de Cristo creu no Senhor. Então a salvação ela não está ligada àquilo que se vê, mas está ligada naquele que se crê. Daí então Jesus tratar como mais que felizes aqueles que ainda não vendo, creram. Porque de fato a fé é a certeza das coisas que não se veem.
e a convicção de fatos que se esperam. Aí a Escritura vai dizer que Deus é invisível, ou seja, ele não pode ser visto, mas ele é real. Então, como acreditar em um Deus que eu não consigo ver? A questão é, quem teria mais fé? É aquele que não precisa ver para crer, ou aquele que só crê vendo? Na verdade, precisar hoje requerer a Deus milagres para crer nele é o grito da incredulidade da igreja brasileira. As igrejas estão cheias de pessoas que não estão buscando a Deus, mas as suas bênçãos. As igrejas estão cheias de pessoas que querem de Deus provas para crer nele, enquanto Jesus está dizendo que mais que felizes são os que não precisaram ver nada, apenas creram. Lembram da semana passada, irmãos, quando eu alertava com relação ao cuidado com a nossa visão natural? Salvo engano, cheguei a citar Pedro. Se não a semana passada, algumas semanas atrás, citei Pedro como aquele que pulou da embarcação aos discípulos avistarem Jesus e o Senhor afirmar: não temam. E os discípulos, então, Pedro faz uma proposta: se é o Senhor, olha a incredulidade presente, se é o Senhor, em outras palavras, me dê uma prova, faça com que eu também caminhe por sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro pula da embarcação, sai caminhando por sobre as águas, e ele consegue caminhar. Enquanto seus olhos estão fitos em Jesus, ele caminha. Mas até então Jesus não tinha feito a água cessar. O que é que ocorre então? As ondas continuam, embora Pedro estivesse caminhando por sobre as águas. Ele desvia sua atenção e passa a temer as circunstâncias ao seu redor. Consequência disso, ele passa a afundar. E mesmo em meio ao pecado, você vai dizer: que pecado, pastor? O pecado da sua incredulidade, porque Jesus tinha dito: venha. Mesmo em meio ao pecado da incredulidade de Pedro, Deus foi lá e o socorreu. Ou seja, o livrou da morte, do afogamento. Então, irmãos, notem que de fato quem sustenta a nossa vida é Deus. Porque quando nós pecamos, Ele continua nos mantendo. Porque quando nós pecamos, Ele produz em nós arrependimento, para que confessemos, abandonemos e nos arrependamos. Observem que mesmo em meio a uma fé tão pequena, Ele não nos larga de mão. O que faz todo sentido da palavra de Jesus quando disse acerca da fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existem, é o grão de mostarda. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar um monte de um lado para o outro. Então percebam que, embora sejamos um povo que pequemos muitas vezes pela incredulidade na providência de Deus, o que nunca pode faltar na nossa vida é a fé. Deixe-me fazer uma analogia. A fé é o sangue da sua vida espiritual. A fé é o sangue da sua vida espiritual. A oração é o suor da alma. Já disse um teólogo. A oração é o suor da alma. Para suar precisa estar vivo. Para suar precisa ter sangue correndo nas veias.
Então, ainda que a nossa fé, em algum momento, ela seja tão pequena, semelhante a um grão de mostarda, não implica em dizer que seremos abandonados pelo Senhor. Mas cuide, porque encontrar em Deus providência não significa encontrar nele complacência com o pecado. Deixa eu explicar, porque eu já estou caminhando para o fim. Eu vou repetir a frase. Nós encontramos em Deus providência, mesmo quando o nosso coração é incrédulo. E repito, estou falando para crentes. Não é incredulidade de salvação, me refiro. Mas o mesmo Deus que provê as nossas necessidades, mesmo em meio ao nosso comportamento de incredulidade, Ele não é um Deus complacente com o pecado da incredulidade. Ou seja, mesmo você desconfiando dele, Ele cuida de você. Mas o fato dele cuidar de você não significa que ele concorde com seu comportamento de duvidar dele. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele se aproximem por meio da fé. Isso explica também as palavras de Jesus. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, porém creram. E para finalizar, João faz um contraste magnífico aqui. Vejam o verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. João está dizendo, olha, eu vi muitas outras coisas serem realizadas por Jesus, mas elas não estão registradas aqui. Agora João vai dar a razão, o porquê os milagres foram registrados. Verso 31. Estes, porém, ou seja, ele está dizendo, estes milagres que foram registrados, foram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, quando Jesus operava milagres, ele tinha o propósito de confirmar que de fato ele era o Filho de Deus. Os milagres nunca foram para que as pessoas amassem mais ao Senhor Jesus, mas eles serviam para que elas vissem através dos milagres as evidências que de fato ele era o Cristo. Irmãos, é um contraste que João faz. Observem só, que curioso. Eu estou caminhando para o fim. Maria Madalena, incredulidade. Viu os anjos, não percebeu. Viu Jesus, confundiu com o jardineiro. Só creu quando ele disse, Maria, ela respondeu, Rabone, mestre. 10 homens que andavam com Jesus não creram na palavra de Maria Madalena, descreram. Terceiro ato de incredulidade, Tomé disse, eu me nego a acreditar nisso, só se com o meu dedo tocar em suas chagas e com a minha mão do lado dele. Terceiro ato de incredulidade. Primeiro, Maria Madalena. Segundo, os 10 discípulos que não creram naquilo que ela anunciou, seguindo aquilo que Jesus ordenou. Vá aos meus irmãos e diga a eles que eu ressuscitei. Mas os irmãos de Jesus não creram nele. Terceiro ato de incredulidade, Tomé. Aí agora João vem e fecha dizendo, olha, ele fez muitos outros milagres, mas esses que estão registrados foram escritos para que vocês creiam
que de fato ele é o Filho de Deus. Qual é a consequência de crer? É ter a vida eterna. É isso que João está dizendo. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, qual é a consequência? Tenham vida em seu nome. Irmãos, esses dias que nós tratamos muito acerca da morte e ressurreição e apresentação do Senhor Jesus, eu quero confessar a vocês que talvez eu nunca tenha refletido tanto acerca da fé quanto esses dias. E a minha reflexão me levou a concluir que eu sou um homem que eu preciso ter muito mais fé. Eu preciso acreditar muito mais em Deus, na sua providência e confiar muito mais nele. E queira Deus que, se esse foi o seu caso, você também tenha tirado a mesma conclusão. Para mim, o que ficou muito evidente nos capítulos 19 e 20 do Evangelho de João é que o Senhor deseja que exerçamos a nossa fé, que prossigamos nessa caminhada e que perseveremos até o fim. Meu irmão, tenha fé em Deus. Às vezes você tem tanta fé nos homens, às vezes você tem tanta fé em você, tem tanta gente, tanta coisa você pondo fé. Às vezes a gente põe fé até no nosso clube de futebol, como se clube de futebol merecesse a nossa fé. E a gente despreza aquele que de fato é o autor e consumador, Cristo Jesus, o que não fez caso da ignomínia, mas enfrentou a cruz em nosso lugar. Eu queria concluir dizendo, primeiramente, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Segundo, vigie para que você não seja um discípulo incrédulo. Terceiro, se você aprendeu com o que tem sido pregado, que essas verdades causem em você arrependimento, confissão e mudança comportamental. Que Deus cuide de cada um de nós, irmãos, e apacente os nossos corações. Amém.